O que é yoga? Yoga significa união. Etimologicamente, essa palavra se liga à palavra inglesa yoke. Yoga significa união com Deus ou união do nosso ego diminuto com o eu divino, o espírito infinito. A maioria das pessoas no Ocidente, e também muitas pessoas na Índia, confundem yoga com hatha yoga, o sistema das posturas corporais. Mas a yoga, em primeiro que tudo, é uma disciplina espiritual. Não quero diminuir o valor das posturas da yoga. A hatha yoga é um sistema admirável. Além disso, o corpo faz parte da natureza humana e deve ser mantido em forma a fim de que não obstrua os nossos esforços espirituais. Entretanto, os fiéis que estão propensos a encontrar Deus dão menos importância às posturas da yoga. Tampouco é estritamente necessário que eles a pratiquem. A Hatha Yoga é o ramo físico da Raja Yoga, a verdadeira ciência da yoga. A Raja Yoga é um sistema de técnicas de meditação que ajudam a harmonizar a consciência do homem com a consciência divina. A yoga é uma arte, bem como uma ciência. É uma ciência porque oferece métodos práticos para controlar o corpo e a mente, tornando desse modo possível a meditação profunda. E é uma arte, pois a menos que seja praticada intuitiva e sensivelmente, possibilitará apenas resultados superficiais. A yoga não é um sistema de crenças. Ela leva em consideração a influência mútua do corpo e da mente e os leva a entrar em harmonia. Por exemplo, com muita frequência, a mente não consegue se concentrar simplesmente por causa da tensão ou da doença no corpo, que impedem o fluxo de energia até o cérebro. Também, com muita frequência, a energia no corpo se enfraquece, porque a vontade diminui ou é paralisada por emoções que fazem mal. A yoga funciona primeiramente com a energia do corpo, por meio da ciência do pranayama ou controle da energia. Prana significa respiração. A yoga ensina como, por meio do controle da respiração, acalmar a mente e alcançar estados superiores de percepção. Os ensinamentos avançados de yoga levam a pessoa para além das técnicas e mostram ao yogi ou ao praticante da yoga de que maneira dirigir sua concentração de modo a não apenas harmonizar a consciência humana com a divina, mas também a fundir a própria consciência no infinito. A yoga é uma ciência muito antiga. Ela data de 1000 anos atrás. As percepções derivadas da sua prática compõem a espinha dorsal da grandeza da Índia, que por séculos foi legendária. As verdades advogadas pelos ensinamentos da yoga, todavia, não se restringem à Índia, tampouco aos que conscientemente praticam as técnicas da yoga. Muitos santos de outras religiões, incluindo muitos santos cristãos, descobriram aspectos da senda espiritual que são inerentes aos ensinamentos da yoga. Um grande número desses homens constituiu o que os indianos também aceitariam como grandes yogis. Eles haviam elevado sua energia acima do apego ao corpo para a identidade com o espírito. Eles haviam descoberto o segredo de dirigir o sentimento do coração para o alto, a serviço do cérebro, em vez de permitir que esse sentimento se espalhasse exteriormente, dando margem a inquietações. Eles haviam descoberto o portal da visão divina no ponto entre as sobrancelhas, através do qual
a alma passa a fim de se fundir na consciência de Cristo. Eles haviam descoberto o segredo da não respiração. E como nessa não respiração, a alma é capaz de pairar até as alturas do espírito. Eles haviam descoberto o estado que alguns deles chamavam de casamento místico, em que a alma se funde com Deus e se torna uma coisa só com Ele. A yoga completa, o ensinamento bíblico sobre como uma pessoa deveria amar a Deus com o coração, com a mente, com a alma e a força, pois esta é sinônimo de energia. A energia de uma pessoa comum está aprisionada em seu corpo. O fato de a vontade da pessoa não poder dispor dessa energia faz com que ela fique impedida de amar a Deus unilateralmente, com qualquer um dos 3 aspectos da sua natureza: o coração, a mente ou a alma. Só quando a energia da pessoa pode ser afastada do corpo e dirigida para o alto, na meditação profunda, é que é possível a verdadeira comunhão interior. Com uma forte lente de aumento, os raios do sol concentrados através dela podem atear fogo à madeira. De modo semelhante, a prática da yoga concentra a mente a fim de que o véu da dúvida e da incerteza se queime e a luz da verdade interior se torne manifesta. Uma adepta de uma outra doutrina espiritual objetou que a prática da yoga fazia com que ela se distraísse ao se exercitar na sua devoção. Quero me sentir entusiasmada com o meu amor por Deus, disse ela. A prática das técnicas para encontrá-lo não me agrada. Ela parece muito mecânica. Certamente ela pode ser mecânica, concordou o mestre. Mas seria um erro praticar a yoga mecanicamente. Um perigo no caminho da devoção é a emotividade. Se uma pessoa continuar soprando uma vela, de modo ela queimará continuamente? De modo semelhante, se você continuar se entregando aos desejos do coração, é possível que você fique inebriado emocionalmente. Mas de que modo você haveria de passar pelo inebriamento mais profundo da bênção divina? O Senhor não está presente no bulício exterior, nem quando a mente se agita, mas no silêncio interior. O seu próprio ser é o silêncio. Ele fala à alma em silêncio. Não quero dizer que não seja bom clamar por Deus, verter lágrimas de amor por Ele, mas o sentimento intenso, se expresso de maneira assaz, visível, em pouco se desgasta. Depois de entoar hinos ao bem-amado e de clamar por sua vinda, é importante que você refreie esses sentimentos que foram despertados e os canalize para o alto, na tranquilidade da comunhão interior. Os sentimentos, porque passa a pessoa quando o coração está agindo, são como uma tempestade num dedal, em comparação ao amor oceânico que irrompe na alma quando o coração está calmo. Se você agarrar o botão da devoção de modo demasiadamente apertado, ele não poderá abrir suas pétalas e estendê-las, a fim de que recebam os raios do sol do amor de Deus. Só quando você abranda os sentimentos do seu coração, é que você os pode canalizar para o alto. E só então é que eles haverão de se expandir
para abarcar infinito. Pense nisso quando você fala com alguém. Não é normal querer ouvir o que essa pessoa diz? Portanto, depois de rezar e de entoar hinos a Deus, por que não dá ouvidos à resposta dele na sua alma? A meditação é esse processo de ouvir. A meditação faz com que você fique receptivo às inspirações silenciosas de Deus dentro de você. A essência da yoga é o silêncio e a receptividade que a prática das técnicas gera na mente. Assim sendo, fique entusiasmado com Deus, sim, mas deixe cada vez mais que o entusiasmo em si advenha dele. Não se inebrie com os seus próprios sentimentos, mas com o enlevo de Deus na sua alma. O amor por Deus não deveria se dar à vista dos outros. Revelar aos outros o amor profundo que você sente por ele é uma profanação do mais sagrado de todos os relacionamentos. O seu amor deve ser dirigido para dentro de você. Eis porque a prática da yoga é tão importante. Ela ajuda a dirigir os sentimentos das pessoas ao longo da senda interior que conduz a Deus. Havia uma santa famosa na Índia de nome Mira. Ela era uma bhakta, ou devota, que passava todo o seu tempo cantando para Deus. Mira era verdadeiramente uma santa, porém o seu marido era espiritualmente superior a ela. Ela nem sequer compreendia que ele era um ser espiritualizado, pois ele nunca falava de Deus. E assim aconteceu que durante todo o tempo em que o marido estava em profunda comunhão interior com o Senhor, Mira continuava a rezar para a conversão dele. A ela parecia que era a única coisa que faltava à sua vida. Certa noite, enquanto estavam deitados na cama, juntos, ela o ouviu falar com Deus durante o sono. Meu bem-amado, ó, quando virás até mim e aliviarás as dores causadas pelas ânsias do meu coração? Na manhã seguinte, Mira se dirigiu a ele alegremente. Desmascarei você. Não diga isso, rogou ele seriamente. Ah, você não pode me enganar mais. Agora compreendo que devoto é você. Lamento muito o fato de você ter dito isso, ele respondeu, pois agora é preciso que eu a abandone. Há muito tempo fiz uma promessa a Deus de que, se alguém descobrisse o amor que sinto por ele, eu haveria de abandonar esse mundo. Imediatamente ele se sentou no chão, com a postura de lótus, e partiu do seu corpo. Por que a concentração é necessária? A concentração é a chave para o sucesso em todas as coisas. Até mesmo um homem de negócios deve ser capaz de se concentrar, ou de outro modo, não haverá de obter êxito nos seus afazeres habituais. Se você está conversando com alguém e essa pessoa não para de olhar ao redor e dar amostras de estar inquieta, você não começa a imaginar que essa pessoa não está realmente ouvindo você? Depois de algum tempo, você pode perder o interesse no sentido de continuar conversando com ela. Portanto, não espere aproximar-se de Deus até que possa se sentar tranquilo, aberto e receptivo à presença dele dentro de você. Alguém que entrara havia pouco para a igreja da Sociedade da Autorrealização em Hollywood perguntou a Yogananda por que são necessárias técnicas para desenvolver a concentração.
Uma pessoa não pode simplesmente fluir com a inspiração que se sente ao orar? Um violonista pode sentir-se inspirado, replicou Yogananda. Mas se ele não aprender as técnicas que foram desenvolvidas por meio da experiência dos grandes músicos, ele nunca se tornará mais do que um amador inspirado. Da mesma forma, as técnicas da yoga são necessárias para ajudar você a melhorar no silêncio interior. Mestre, queixou-se um discípulo, que dificuldade eu tenho para me concentrar? Me dedico à prática das técnicas da yoga, mas nunca pareço avançar com elas. Não basta praticar mecanicamente, replicou o mestre. Também deve haver um interesse sincero no que você está fazendo. Você deve aprofundar a sua devoção. Observe as pessoas no cinema. Por acaso elas não se tornam yogis? Veja como elas ficam imóveis durante as cenas de suspense, como se envolvem com o enredo, a proporção que ele prossegue. Toda essa concentração simplesmente porque o interesse delas foi despertado. Medite dessa forma. Quando você se convenceu realmente de que quer encontrar Deus no silêncio interior, é fácil para você sentar-se tranquilo e meditar profundamente. Aos discípulos, Yogananda não raramente dizia: seja paciente na sua prática de yoga. Uma planta não haverá de se desenvolver no momento em que você planta a semente. Apressa-te lentamente, diz o ditado. Pode demorar para alcançar os resultados porque você espera. Porém, quanto mais você pratica, mais você perceberá que a sua vida está mudando. Chegará o dia em que você nem sequer haverá de se reconhecer na pessoa que foi um dia. Alguém perguntou: o que acontece àqueles que tentam alcançar Deus sem o benefício das técnicas da yoga? Algumas dessas pessoas têm sucesso, respondeu o mestre. Se vieram para essa vida com um intenso karma espiritual do passado. A grande maioria, contudo, ainda que principie a caminhada com entusiasmo, aos poucos fica sem estímulos. Onde está esse Deus de quem tanto se fala? Acabam se perguntando. E a quem tenho rezado todos esses anos? Essa pessoa obtém certa paz interior. No entanto, com o passar dos anos, suas preces cada vez mais se tornam uma questão de hábito e menos uma questão de inspiração. No Ocidente, poucas vezes os séculos testemunharam santos tão importantes quanto os que houve na Índia.